Então, hoje nós vamos começar nossa aula com nossa respiração básica, postura correta, é coluna reta, mãos em cima das coxas, né? Totalmente, a postura totalmente ereta, e tomando conhecimento, não, consciência do ambiente agora. Né? Então, inspira, enche bem o peito de ar, solta lentamente. Inspira, enchendo bem o peito de ar e soltando lentamente, tá? Vamos ficar assim por mais alguns momentos, só para tomar consciência do ambiente, dos pulmões, do ar que entra, do ar que sai. Esse é um processo que a gente usa para entrar no aqui e agora, tá? Então, toda vez que a gente quer entrar no aqui e agora, puxar o foco para aqui e agora, a gente vai fazer esse tipo de respiração, né? Puxa e solta. Puxa profundamente e solta. Puxa mais uma vez e solta. Tomando consciência, gente, do ambiente, dos sons que estão à volta. No momento, o som que nós estamos aqui presenciando, na verdade, são dois sons, né? Aliás, três. O som do ar-condicionado, que você acabou de perceber. O som do relógio, que você também acabou de perceber. E, obviamente, o som da minha voz, que é o que está conduzindo esse momento. Então, agora a gente já conhece, já sabe, né? Já tomou consciência da presença do aqui e agora. Vamos enchendo o peito de ar e soltando vagarosamente. Vamos encher mais uma vez o peito de ar o máximo possível e soltando vagarosamente. Lembrando de soltar os ombros cada vez que fizer o movimento de expiração. Solta os ombros. Isso. Excelente. E agora nós vamos encher o peito de ar e prender a respiração. Solta. Soltando os ombros e prende a respiração. Inspira. Prende. Expira. Prende. Inspira. Prende. Expira. Prende. Inspira. Prende. Expira. Soltando os ombros. Prende. E agora respira normalmente, esticando os braços, esticando a coluna, como se você tivesse acabado de acordar, mas ainda não levantou da cama. Você percebe que quando você faz isso, né, dá um alívio, não é isso? Dá uma calma, dá uma paz, né? Por que que isso acontece? Porque isso modula o cortisol, que é o hormônio do
estresse. Né? Então, toda vez que nós estamos numa situação de conflito, preocupada com alguma coisa, com algum problema, esse tipo de exercício traz a gente para o equilíbrio hormonal, né? Traz esse equilíbrio. E isso é muito importante porque é a partir desse equilíbrio que nós conseguimos acessar o hemisfério direito, que é o responsável pela criatividade, imaginação e solução de problemas. Então, quanto mais nós estivermos com esse hormônio do cortisol, né, que é o cortisol, modulado, mais nós teremos acesso à solução de problemas mais rápido, mais tranquilamente, entendeu? Porque, na verdade, todos os nossos problemas podem e devem ser administrados tranquilamente. A questão é que, quando estamos nervosos, nós não conseguimos acessar isso. E aí, nessa de não conseguir acessar, a gente se perde, não consegue fazer, entendeu? Então, é por isso que há essa necessidade. Bom? Então, vamos lá. A aula de hoje, ela é uma aula que, para vocês, talvez, né, seja novo, né? Para alguns de vocês, tem gente que já assistiu essa aula, mas hoje a nossa abordagem vai ser diferente, como toda aula, né? O conteúdo, ele pode até ser repetido, mas a aula não, porque a gente tem uma outra visão, uma outra abordagem. De um ano para outro, muita coisa acontece, muita coisa é aprendida, muita coisa é corrigida, né? E a gente acaba usufruindo mais do conteúdo, entendendo coisas que não ficaram bem explicadas. Hoje nós vamos falar muito sobre o poder, sobre o que a palavra, escrita ou falada, tá? Tanto faz. O que a palavra, como que a palavra consegue alterar o nosso sistema como um todo, tá? Quando eu falo sistema, eu falo ser humano. Eu falo eu, você, nós, o grupo, o consciente coletivo, todo mundo, né? Nós estamos, inclusive, passando por um momento aí social, onde as palavras estão sendo, né, utilizadas demais em várias formas de mídia, né? E como que isso tem impactado a vida das pessoas, o humor das pessoas, a postura, o posicionamento das pessoas, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, a partir da aula de hoje, é o meu objetivo, que vocês sintam a necessidade de prestar atenção naquilo que vocês estão falando, naquilo que vocês estão pensando, porque nós vamos discutir aqui um pouco também, que a palavra também é usada no pensamento. Aliás, através, né, do pensamento, através da palavra que nós pensamos, né? Só que a gente não se dá conta disso, né? Então, nós vamos agora introduzir esse assunto, né? E vamos falar muito sobre isso, e eu espero que vocês estejam dispostos a realmente pensar. Eu sei que vocês fazem isso, mas refletir com bastante força em cima disso. Por quê? Por que eu estou trazendo palavras depois de uma análise transacional? Né? Por que será que eu escolhi colocar palavras, né? O estudo das palavras, né? Logicamente que eu não tenho a pretensão de ser um estudo profundo, isso aqui é uma introdução, uma sensibilização, mas a minha intenção aqui é que vocês associem tudo que foi falado, desde a aula de autoimagem, né? Que a gente sabe que é construída também com palavras, e como que isso vem impactando, né? Quando nós vimos lá na análise transacional, onde nós temos um pai amoroso, um pai crítico, né? Onde nós temos uma criança livre, uma criança adaptada, que não se posicionam com palavras, ou que se posicionam com palavras, e que, dependendo dessas palavras, criam comportamentos, né, nos outros, que podem vir a ecoar pelo resto da vida.
Isso para a gente entender a dimensão, né, a expansão que uma palavra falada num tom, né, num momento, pode causar na vida de uma pessoa. Tá? Então, a gente vai. Eu convido vocês a trazerem à mente, ao longo da apresentação, trazerem à mente tudo aquilo que foi aprendido até agora, logicamente dentro da limitação de vocês, mas tudo aquilo que foi aprendido até agora, para que vocês consigam colocar isso tudo orquestrado, de acordo com a aula de hoje que a gente vai discutir. Show? E por que é mágica, né? A mágica das palavras. Palavra por acaso faz mágica? Pior que faz, né? Faz mágicas do bem, mágicas do mal, né? Então é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho, tá? Então, vamos lá. A pergunta que eu sempre faço no início é: você geralmente pensa antes de falar? Às vezes não, né? Às vezes não. E geralmente, quando a gente não pensa antes de falar, é exatamente quando a gente está sem condições de falar, né? Está nervoso, está estressado com alguma coisa, revoltado, né? E aí você fala. Vocês já ouviram falar que a palavra falada é igual a um tiro? Já ouviram esse termo, né? A palavra falada é igual um tiro, não volta para a arma. Assim como uma palavra, ela não volta para a boca, né? Ela sai e, dependendo do momento, da pessoa, né? Do tom, do contexto, aquela palavra pode causar um problema sem precedentes e irreversível, dependendo, né? Assim como um tiro mata, pode ser certeiro e matar, uma palavra também ela pode ser certeira e causar um dano irreparável. Tá? Então, para a nossa reflexão. E por que a gente, às vezes, não pensa antes de falar? Por quê? Qual o mecanismo que está por trás desse rompante? Ah, eu falei sem pensar, eu falei sem pensar. Né? Existe um fruto do espírito chamado domínio próprio. Né? E esse domínio próprio é um dom, é um fruto que a gente precisa buscar, né? Com zelo. Por quê? Porque no domínio que a gente freia esse gatilho. A gente não aperta o gatilho, a gente não fala. Só que o domínio próprio é um exercício da vontade. Domínio é um exercício da vontade. Todos nós estamos aptos a fazer esse domínio. As crianças ainda não, mas os adultos sim. E por que nós não fazemos? Né? Então, é um exercício, precisa se exercitar. Muitas vezes, muitas vezes, você fala assim, olha, eu tive uma vontade de falar, mas eu me segurei. É ou não é? Sim. Veio aqui, mas eu me segurei e não falei. Vocês já ouviram falar que criança é sincera? Que criança fala o que pensa? Pois é. Sabe por que você, muitas vezes na vida, você segurou e não falou? Adulto. Lembra lá da análise transacional? O adulto ponderou, ele falou, eu não vou falar, porque se eu falar, isso vai dar problema. Tá? Então, uma dica, né? Fica aí uma dica. Quando você perceber, e aí a importância de estar aqui agora, quando você perceber que a situação está ficando, né, quente, os ânimos estão começando a se exaltar, você faz o quê? Acessa o adulto, modula ali a criançada, pai crítico também, e puxa o adulto, porque aí você vai conseguir se segurar.
Porque se você não se segurar, se você não tiver domínio próprio, você pode causar um problema muito sério, né? Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. E eu acredito que com vocês também. Acontece com todo mundo. E, no caso, existe mesmo falar sem pensar? O que vocês acham? Né? Às vezes a pessoa fala assim, vem, desculpa, eu falei aqui na hora da raiva, eu não estava pensando, você me perdoa, eu não queria falar aquilo, mas eu acabei falando, etc, etc. E aí a pessoa, né, se ela tiver boa vontade, dependendo do que foi, a pessoa realmente esquece aquilo, passa, você realmente se arrependeu de ter falado e tal. Mas e o falar sem pensar? Realmente existe? Aquilo realmente é um fato? Você falou aquilo, mas você não pensou? Aquilo saiu, saiu, não pensei. Ou esse falar sem pensar, entre aspas, nada mais é do que não conseguir ter domínio próprio e falei o que estava pensando. Eu acho, na minha opinião, acho que tem que pensar, né? Pode ser um momento de raiva, mas você falou pensando. Depois você pode até se desculpar, ficar mais calmo. Aí você fala, falei sem pensar. Sem pensar, não foi. Você pensou, mas você viu que ofendeu, a pessoa ficou assustada e falou. Talvez tenha até pensado errado, né? Eu acho isso, né? Talvez é um pensamento que já estava guardado, quer dizer, um sentimento que estava guardado, e você verbalizou, você queria, e para aquele momento saiu. Guardado há muito tempo, você exatamente. Pode, acho que você pode argumentaria, talvez, a maneira como você falou com a pessoa. Sim. Eu acho que quando você fala sem... Mas você já queria falar falar sem pensar, acho que é mais um argumento seu. Para a pessoa falar, poxa, falou sem pensar, mas... Falou, né? Ela pensou. Aproveitou a oportunidade. E eu concordo com vocês. Né? Até porque a Bíblia fala, né? A língua fala do que está cheio o coração. Né? E outra, quando a gente estuda lá em biologia, né? Quando está formando, né? O embrião está se formando, o ser humano, né? Está se formando, a língua e o coração, eles provêm do mesmo folículo embrionário. Olha que coisa! Eles provêm do mesmo folículo embrionário. Né? Então, eles têm uma ligação desde fase embrionária. Olha que coisa! Né? Eu descobri isso tem um tempo aí, eu falei assim, meu Deus, olha, isso está na Bíblia. Né? É bem interessante isso. A língua e o coração, eles têm uma conexão muito, muito essencial, muito original. E o coração, na verdade, é a mente. Né? Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente fala, de alguma forma, está no nosso inconsciente, está na nossa mente, pode estar consciente ou inconsciente. Então, quando você estiver ouvindo uma pessoa, conversando com uma pessoa, quando ela estiver se colocando para você, preste atenção nas palavras que ela está usando. Olha para ela com atenção. Porque aí você vai conseguir perceber como que ela está se sentindo naquela hora. Isso é muito importante, porque, às vezes, quando você consegue interpretar aquele sentimento, aí você vai conseguir ser um bom ouvinte, você vai conseguir dar um bom conselho. Né? Muitas pessoas, muitos de nós, têm dificuldade de se expressar. Os capricornianos, por exemplo, eles pensam e eles acham que a gente está lendo o pensamento deles. Não é? Eles acham, Capricorniano acha, ele pensa exatamente assim. Ele é muito sintético. Ele fala uma coisa porque ele já foi, já voltou, já raciocinou, aí ele joga. E às vezes você não vai se expressar, fala tudo errado. Só que a gente não está na mente dele. Eu já entendi isso também, porque a convivência com o Capricorniano você acaba entendendo. Não é porque... Geralmente não, a gente fala sempre com uma certa agressividade. Você já está com raiva daquilo. Porque para vocês é óbvio. Porque vocês já elucubraram, vocês já, né, fizeram todo um raciocínio em cima daquilo rápido. Vocês são inteligentes, vocês fazem isso rápido. Então, quando vocês falam, vocês não entendem. Como é que a pessoa não entende? Entendeu? Mas aí é postura, né? Só que, assim,
Nós, quando nos propomos a ser bons comunicadores, nós temos que ter isso em mente. Que a pessoa pode ou não se expressar de uma forma. Ainda tem isso, tá? Então, não existe o falar sem pensar. Na verdade, não existe. Tá? Porque, por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu vou fazer um pequeno teste aqui com vocês. Eu vou falar coisas e eu quero saber o que vocês vão pensar. Tá? Vamos lá. Livro. Vocês pensaram em quê? Mas veio um livro, né? Tanto é que você associou com uma escola, né? Caminhão de bombeiros. Incêndio, né? Então, e olha que vocês já foram, né, além do que eu falei. Agora, se eu falo não, Sim. mas o que vem na mente de vocês? Nada. Nada. Né? Por que isso? Porque o pensamento ele é movido por palavras. Então, as palavras têm que ter significado para a gente. Atenção, tem que ter significado para a gente. Não necessariamente o que a pessoa quis dizer. Uma coisa que eu notei agora quando você falou não, parece que bloqueia a cabeça, é isso mesmo? Sim. Pensa não, vamos. Trava. Porque não tem nada. Não acabou, não. Não, o que vem à sua cabeça quando eu falo não? Bloqueia, não tem nada. Não tem nada. O nosso cérebro não identifica o não. Ele não sabe. Agora, se eu falo para você, agosto, cereja, Capricórnio, professor, roupa, alguma coisa vem na sua cabeça. Mas se eu falo não, como se você ficasse esperando vir alguma outra coisa. Sabe? Então, dependendo do que é falado, a sua mente vai começar a trabalhar. Se eu falo num idioma que você não conhece, eu vou falar em árabe. Ninguém fala árabe aqui. Eles vão ficar o quê? Sem pensar nada. Não vai vir nada. Porque a única coisa que vai vir à sua mente é eu não reconheço esse idioma. Eu não reconheço. Mas você vai fazer frases mentais que vão levar. Então, nosso pensamento, ele é traduzido, ele é desenvolvido através de palavras. Show? Então, não existe o pensar sem falar. O falar sem pensar. Claro que a gente pensa. E a palavra é o poder da criação. Você cria através da palavra, exatamente por isso tudo que a gente acabou de falar aqui. Como você pensa com palavras, então você cria com palavras. Se você tiver que explicar para um inventor, para um mecânico, enfim, para um técnico, o que você quer que ele invente, está na sua cabeça. Você vai falar, você vai explicar, você vai desenhar, você vai fazer um esboço, não é isso? A palavra tem o poder de criar. Ela cria e ela destrói, porque se tem o poder de criação, tem o poder de destruição. Né? E aí a gente está falando de pessoas. Tá? Então, você pode colocar uma pessoa para cima com palavras, como você pode detonar com aquela pessoa. Nós nos construímos linguisticamente. Quando eu fui estudar programação da linguística, foi que eu entendi o que isso significa. Na parte de linguística, que tem a semântica, que tem os significados, quando você recebe essa palavra, quando você recebe um adjetivo, quando você recebe uma metáfora a seu respeito, coisa que a gente estudou em algumas aulas atrás, você faz isso com a criança, você começa a construir aquela criança. Lembra? A gente aprendeu isso na aula? Você vai construindo. Você é um príncipe, você é esperto, você é inteligente. Ou quando você também fala, não, você não é bom em matemática, você não dá para isso, você não consegue, deixa que eu faço. E a gente vai lá para os pais também, né? Pai protetor, pai crítico e o pai amoroso, né? Quando o pai protetor entra em ação, a criança se sente como? Não consigo, não é para mim. Dá origem ao rebelde, não é isso? Quando o pai amoroso dá força, não, vamos sim, tenta de novo. Você consegue, não foi dessa vez, mas da próxima você consegue. Dá origem à criança livre.
Já o pai crítico, que só serve para criticar e colocar a gente para baixo, dá origem à criança adaptada, na submissa, né? Então, tudo isso é construído através da linguagem e é um aprendizado, ou seja, você começa lá no bebezinho, aos 10 meses, você já começa a se formar linguisticamente, porque você já começa a entender o tom, porque não é só... O bebê não sabe ler, então ele ouve o tom de voz, né? Ele lê a expressão facial de quem está falando com ele, e ele vê a doçura nas palavras, a semântica das palavras. Tanto é que tem pessoas que têm a voz muito grossa, e quando fala com o bebê tá, né? Ele chora. Por quê? Dá susto, porque o bebê ele tem essa sensibilidade. À medida que vai crescendo, não, ele entende que uns têm as vozes mais grossas, outros têm a voz mais fina, mas geralmente eles se identificam mais com as vozes femininas, porque foi a voz da mãe dele que ele ouviu desde sempre, né? Uma coisa, eu tenho uma netinha que até ontem ela fez 8 meses, né? Ela faz. E quando eu estou falando, ela já abre um sorriso assim, ela identifica aquela coisa assim, eu brinco com ela para salvar. O meu marido, por ser uma, né, logicamente, uma pessoa não tão assim dada, e tal, né, ele gosta da neta, porque não é dele, nunca foi. Né? Aí, quando ela está com ele assim, ela fica séria. Ela vai com ele, entendeu? Mas ela fica séria. Engraçado. Pensa, Ela fica séria. É. Aí eu fico assim, observando assim, eu falei, caramba. Aí, se eu estou do lado, se está com ela sozinha, ela fica séria, eu fico assim, de novo olhando. Eu chego perto, ela dá aquele sorriso, mas está com ele ainda no colo dele, entendeu? Quer dizer, você tem essa construção. Outra coisa que eu observei dela é que ela fica, agora que ela faz, fala. Quando você fala, ela para. Entendeu? Aí o outro fala, e ela olha. Aí o outro fala, ela vai olhar. Aí quando ela está aquele tempo, ela, ou seja, ela está participando da conversa também. Olha, eu falei assim, meu Deus do céu. Incrível, né? Como é que a criança é, né? Você vê, 8 meses, é muito bebezinho, né? Isso tudo vem complementar o que a gente está falando aqui. Ela já está sendo construída, ela já está entendendo essa construção, né? E a nossa intenção, olha só, se manifesta por intermédio da palavra também. E é daí que vem aquela história da maldição e da bênção, né? Você pode amaldiçoar uma pessoa ou abençoar uma pessoa só com as suas palavras, né? Por causa da intenção. Não tem aquela história de praga, né? Praga de mãe, praga de madrinha. Pois é isso aí, gente. É a intenção. Né? Então, quando você fala com uma intenção, com uma carga emocional, a intenção não é mais do que isso. É uma carga emocional ali junto, né? Um tom de voz, enfim. Você manifesta aquilo que está falando. Então, é por isso que nós temos que ter um absoluto zelo com o que a gente fala. Como é que eu vou dizer? É como se cada um recebesse uma arma de verdade. Só que é uma arma que tem duas possibilidades. Se você aperta um botão, ela abençoa, se você aperta o outro botão, ela amaldiçoa, segundo a intenção de quem usa. Isso aqui, gente, não é ponto da carochinha. Isso aqui é fato. Aqui, ó, na intenção tem o sentimento, tem o pensamento, tem a profusão das palavras. Quando você fala, você sopra ar, as cordas vocais vibram, a língua, os dentes, o céu da boca, os lábios se modificam para emitir sons. Esses sons ecoam pelo ar, vão batendo nas moléculas, vão chegando até os tímpanos. Chegou nos tímpanos, entram, vão batendo lá por dentro também, até chegar no neurônio, que identifique o que eu estou falando. Isso em milésimos de segundos, porque isso ocorre de forma muito instantânea. Sendo que, dependendo do que eu fale, dependendo de como isso chega até você, isso vai causar
resposta neuroendócrina. Ou seja, você vai liberar neurotransmissores e hormônios. Olha que coisa interessante. É por isso que a gente está falando de Bíblia hoje, porque é um livro de referência. A Bíblia fala que a palavra dura incita a ira. Com certeza, né? Você está super bem, você está muito bem. Eu te dou uma palavra dura, te falo uma coisa. Você fica como? Estressado, nervoso, com ira, é raiva. Né? Então, por que isso? Por causa da intenção com a qual aquela palavra foi dita. Então, gente, é de extrema importância o uso das palavras. Tá? E a intenção, ela tem a ver com a nossa índole, tem a ver com o nosso estado de espírito. Às vezes você está com raiva de alguém, você tomara que isso, tomara que aquilo, né? A gente está com raiva, né? Aí tomara que também, tomara. Só que às vezes você fala isso até com o filho. Tomara que você caia daí para você entender. Gente, olha a força que isso tem. Né? Eu consigo. Tomara que aí você vai me ouvir, aí você vai aprender. E é um argumento da pessoa já esgotada e não conseguiu convencer. Errada, não. E assim, errada ela não está. Porque Porque ela sabe que vai acontecer, eu estou teimando, etc, etc. Mas isso é para você ver como que a intenção faz toda a diferença numa palavra, né? Numa frase. E aí vem o que sonhamos, sentimos e somos são manifestados também através da palavra. Tá? Então, todos os nossos sonhos, todos os nossos sentimentos. Às vezes você fala assim, quer ver? Ó, eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo. Mas, na verdade, você tentou descrever. Né? Tanto é que você chegou à conclusão de que não existem palavras. Eu costumo falar isso muito em relação aos netos, né? Eu falo assim, gente, eu sei o que é amar filho, mas eu não sei o que é amar neto, porque neto não é amor, é outra coisa. Não deve ser amor, né? É uma coisa... Eu não sei expressar, eu não sei explicar. Né? Por que eu falo isso? Porque é um sentimento que não dá para definir, pelo menos para mim, não dá para definir com palavras. Mas você vê que você busca a definição. E outra, se eu falar assim, quem é você? Aí você vai começar a pensar. Começou a pensar, vem as palavras. Vem as palavras. Começou a pensar, você... Né? Gente, eu sou... O que eu sou? Eu sou... Aí você começa a falar. Então, na verdade, sentimento, sonho. Qual é o teu sonho? O que você quer? Qual é o teu maior desejo? Então, as palavras, elas têm um papel fundamental na nossa vida. Fundamental. Em detalhes que a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Vocês já pararam para pensar sobre tudo isso que eu estou falando aqui para vocês? Inclusive, agora eu ia falar uma coisa. Uma vez uma senhora de idade chegou para mim, eu já tinha quase 98 anos de idade. Lúcia, você estava falando, né? Ela falou assim, os netos, a gente tem pelos netos, sentimento, como você falou agora, neto, né? É o pagamento nosso pelos filhos que tivemos, que fizemos com ele. Né? Vem aquela coisa assim, você fala, porque você realmente, você começa, ele falou agora, você começa a falar, não, isso eu não vou fazer, porque não é bom o que eu fiz. Entendeu? Com filho, não. Você corrige. Agora eu vou passar a fazer isso, entendeu? Aí, e fora aquela desobrigação, né, de ser o pai e a mãe, entendeu? Sim, você já está curtindo, você pode fazer outras coisas, não é tua obrigação, entendeu? É outro patamar. Você não tem que criar, tem que criar seus pais, né? Exatamente, né? Então você já sente um alívio enorme. É uma delícia. A gente sempre carrega aquelas coisas da criação dos filhos nas costas, né? Sim, a culpa. Aquela, né? Você é a culpada, né? Sempre apontada pelas coisas que são feitas ou não são feitas pelas pessoas. Sim. Então, você com os netos, você já... A gente se livra disso. Aí foi o que ela falou, é o pagamento. Por isso que você sempre corre para a avó. Não, quero ficar aqui. Eu vou na minha avó. Vó é muito legal, eu gosto. Embora da casa. Vou morar com a minha avó.
Não quero ir embora, não, pode ir embora, vou ficar aí. Uma vez meu filho, eu liguei com ele, fez uma mala. Ele já tem uns 6 anos, fez a mala, a mochila, né? Eu vou ficar com a avó. Gente, será que meu neto vai fazer isso? Ah, pode vir, vai ter uma lugar lá para eles. A palavra é o poder de expressão mental através do som, da combinação de selos e tons, que foi aquilo que eu falei, né? Então, tem o ar que sopra, vibra as cordas vocais, vem para a boca, e mexe aqui, vai para ali, tem a língua, tem o dente, tem os lábios, e sai a palavra. Tá? A gente não se dá conta disso, só quem estudou mesmo essa parte de linguística que, né, foi mais a fundo, mas a gente fala sem pensar. Simplesmente como você falou. E tem pessoas que falam até em mais de um, de dois, de três idiomas. Né? E sai falando, sai. Começa a entender que tem palavras que já conhece, tem palavras que não conhece. Né? Que idioma é esse? Eu não identifiquei esse idioma. Ah, eu acho que é italiano. Ah, eu acho que é alemão. Quer dizer, a gente já tem um repertório de palavras muito abrangentes no nosso cérebro, na nossa mente, só que nós não nos damos conta disso. Tá? Inclusive, surgem palavras novas. Gente, o que é isso? Né? Tem o flopado. Né? Flopado, o que devia ser flopado? Tinha uma outra que era o chipado, você chipa fulano. Olha, aí você, gente, eles estão criando palavras, né? E a gente tem que ir lá para o Google para ver o que quer dizer, porque senão a gente fica sem entender. Aí você vê que está todo mundo rindo e você... Tem que também saber porque, né? Você ri também, mas você não sabe Aquela o que risada é. amarela. Depois eu vou ver o que é isso. Depois você vai ver o que é isso, tá? Ainda tem o novo uso das palavras antigas, né? O tal do ainda que o pessoal usa agora. Eu não consigo, não entra na minha cabeça, né? Por exemplo, eu chego para você e falo, ah, Núria, obrigado aí pelo você que você ainda. Qual o sentido? Qual o sentido disso? Para mim é novidade. Qual o sentido disso? Eu não consigo. Não de nada? Não é mais de Sei nada. uma espécie de nada, entendeu? Mas não. Que a gente estava naquela fase, demorou, né? Aí Demorou, valeu, né? Valeu, demorou. Não, por exemplo, assim, demorou. Aí eu fiquei, a primeira vez que eu falei, cara, mas você desculpa, demora. O valeu, então começa a virar um monte de coisa. Tem gente que fala bom dia, opa, valeu. Aí tu cumprimento. Virou cumprimento. Várias coisas, o valeu significa várias coisas. E a gente fica nessa, né? Obrigado, de ter que aprender, obrigado, reaprender as palavras, né? Porque senão você fica... Chega uma hora que está todo mundo falando e você... Oi? Somos os únicos animais da Terra que temos essa capacidade. Olha, o papagaio, ele não fala, tá, gente? Ele repete os sons, tá? Falar mesmo só o ser humano fala. Porque a fala, o poder de usar a palavra, tem isso. Tem a mente, o sentimento e o aparelho fonador, né? Toda essa... Então, a princípio, pelo menos até a aula de hoje, não foi descoberto ainda um outro animal que tem a capacidade de falar. E a palavra é a mais poderosa ferramenta que possuímos. Olha que genial isso. Né? É uma ferramenta. E você nem sabia disso. E você nem olhava para a palavra com essa intenção. E você nem percebia que as pessoas estavam usando a palavra para atuar em você. Porque manipuladores usam palavras. Certo? Então, às vezes, nós estamos sendo manipulados através de palavras. E isso é muito sério. Você acaba criando, gerando na sua mente necessidades que você não tem por conta de palavras que foram posicionadas, foram colocadas no momento certo, na hora certa, na informação certa, pela pessoa certa. Tá? Então, é uma ferramenta que pode ser usada a seu favor. Lembra sempre disso. É como se fosse uma arma que tivesse dois tipos de gatilho. Um gatilho para abençoar e um gatilho para
amaldiçoar. E pode ter certeza que quem domina as palavras domina esse poder. Entendeu? Quem conhece aqui a história de Moisés? Moisés não tinha domínio da palavra. Né? Então, ele precisou do irmão para ajudar. Né? O Arão, que foi lá, porque Deus falou, manda ele fazer um negócio, uma coisa, e disse, mas eu não sei falar, eu não falo direito, como é que eu vou chegar lá para conversar com o faraó? Ele disse, não se preocupe que eu vou mandar, você vai junto com o seu irmão, porque parece que Moisés era gago. Né? Então, você vê como é que são as coisas, como que a palavra ela acaba sendo um poder. A gente tem um poder na nossa Constituição e não sabe. Pois é, agora vocês estão sabendo. Ou vocês estão lembrando, né? Porque às vezes a gente já ouviu falar, mas não se tocou. Porém, como toda ferramenta, ela pode ser usada para construir ou destruir tudo ao seu redor. Isso a gente nem precisa dar exemplo, né? Porque o que mais a gente vê aí são um grupo de pessoas que botam os outros para cima através da palavra e botam os outros para baixo. É para vocês dizerem, eu adoro conversar com fulano. E eu não gosto de conversar com Beltrano. Nossa. Por quê? Qualidade das palavras, né? Como que a pessoa está sendo usada, como a pessoa está usando as palavras. Dependendo, olha lá, pode libertar ou escravizar. Você fica debaixo de um jugo, principalmente por quê? Porque você já tem crenças que você recebeu da sua educação. Então, se eu conheço minimamente as suas crenças, minimamente, não preciso conhecer todas, não. Se eu conheço algumas e usar de forma adequada as palavras, eu consigo colocar você para cima, ou eu consigo te escravizar num defeito que você acha que você tem e é eterno. Você quer ver uma coisa? Se eu disser assim, olha, você não vai emagrecer não, porque na sua família todos são obesos. Seu pai é obeso, sua mãe é obesa, então você vai ser obeso pro resto da vida. Pronto, já te escravizei numa crença. Entende? Já te botei aí. E outra, se você acreditar no que eu falei, pronto, estou feita e cumpri o meu papel. É por isso que as pessoas emagrecem quando vêm para mim. Porque eu falo o que para elas? Você vai conseguir. Você vai emagrecer. Em quanto tempo? Que é uma preocupação muito legítima, né? Em quanto tempo? Eu não sei o tempo, porque o tempo cada um tem o seu. Mas que você vai emagrecer, vai. Porque olha aqui, ó, eu mostro as minhas fotos ali. Ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá vendo aqui, ó? Só, gente, que quando eu comecei há 10 anos atrás, eu não tinha foto de antes e depois. Eu não tinha as fotos que eu tenho hoje. Era o poder da minha palavra. Eu nasci com o dom de falar. Não tenho a menor dificuldade de falar. Vocês já perceberam isso, né? Não tenho a menor dificuldade de botar o meu pensamento em palavras. E eu convenço você. Sabe por que eu te convenço? Porque eu acredito no que eu estou falando. Simples assim. E a credibilidade é uma característica sentida, percebida. Você sente quando a pessoa tem credibilidade, ou seja, quando ela acredita no que ela está falando, e aquilo é transmitido para você. Então, a gente consegue transmitir credibilidade. Então, se eu acredito que se você fizer uma mudança no seu comportamento, você vai ter uma mudança no seu resultado, e eu consigo passar isso para você, você fala assim, poxa, ela acredita piamente nisso. Então, eu vou dar um voto de confiança e vou dar uma chance. E é aí que entra o trabalho. Entende? Então, a forma como você fala, o sentimento, a intenção que você coloca nas suas palavras pode libertar ou escravizar uma pessoa. Ou um grupo de pessoas, ou uma população, ou um país, ou um mundo inteiro, né? Porque tudo é através das palavras.
Toda a força que você possui está fundamentada na sua palavra. Gente, isso aqui é surreal. Toda a força que você possui está fundamentada na sua palavra. Eu vou conseguir. Eu vou fazer. Não interessa o tempo que leve. Eu vou conquistar. Eu vou chegar lá. Eu consigo. Olha a força que tem essas palavras. Olha a força que tem isso que eu acabei de falar. Não interessa se vai ter problema, não interessa se vai ter obstáculo. Eu vou superar todos eles. Olha a força. Sabe? Então você fala com firmeza. Gente, ninguém para uma pessoa que determinou a si mesmo concretizar alguma coisa. Agora, vem uma pessoa e fala para você, talvez, ó, já vou talvez. Talvez, quem sabe, né? Você não vai atrás dessa pessoa nunca, essa pessoa não vai te liderar nunca. É difícil, é difícil. Ah, pode ser. Ah, isso não é para mim. Ah, quem sabe? Quem sabe? Eu odeio. Quem sabe? Eu sei, pô. Quem sabe? Eu sei. Ah, mas eu ouço muito isso. Ah, mas você é muito otimista. Você é muito otimista. Olha só. Eu nunca vi pessimista realizar nada. Porque eles nem começam. O pessimista, ele não começa. Porque ele já interiorizou que aquilo não vai funcionar para ele. Então, qual é o destino do pessimista? Ver pessoas realizando coisas. E o que ele fala para ele mesmo? Não é para mim. Entendeu? É isso que o pessimista fala. O otimista é o contrário disso. Ele fala, é para mim e eu vou conseguir. Ah, mas ele se frustra. Ok, mas ele nunca se frustra no lugar em que ele estava. Ele sempre, se ele se frustrar, ele vai se frustrar 1, 2, 3 passos à frente do que ele estava. Entendeu? E aí, se ele tiver um posicionamento legal, ele corrige ali, tenta de outra forma, espera um pouquinho, dá uma recuada estratégica. No mínimo, já acumulou bastante experiência. Não é? Ele, pelo menos, ele não está no lugar onde ele estava. Ele sai um pouco. Ele já deu um passo à frente. Gente, ser forte é uma questão de escolha. Ninguém nasce forte. A gente nasce bebezinho. Se ninguém for lá, der uma comida, trocar uma fralda, der um banho, der água, a gente morre. É diferente de um filhote de cachorro, filhote de vaca, filhote de cavalo, já nasce em pé. Ele fica, daqui a pouco ele já está em pé, daqui a pouco ele já está andando. Comendo grama. Já está comendo, entendeu? Nós não. Se nós nascermos e formos deixar a sorte, a gente morre. Nossa estrutura é diferente. Então, a gente precisa do outro para estar ali, para estar... Né? É por isso que, quando você cria uma criança, né, um ser humano, falando coisas para ele, crenças fortalecedoras, você cria ele num ambiente onde as pessoas dão força, gente, ninguém segura. Sabe? E mesmo quando ele cresce, quando ele tem contato com esse conhecimento aqui, ele pode virar essa chave. A qualquer momento, essa força pode ser dada para você, porque você fala. E outra, tudo aquilo que você repete, passado um tempo, você começa a acreditar. Bom? Então, se você repete, não, eu sou forte, eu consigo, eu sou forte, eu consigo. Mesmo que no momento que você fale a primeira vez, você não esteja se sentindo ainda tão poderoso assim. Mas é paulatino. Lembra que eu já ensinei isso, né? Você pensa uma coisa, em 47 segundos você começa a liberar neurotransmissores e hormônios em função disso que você pensou. Então, se você pensa assim, eu sou forte, se você fala, né? Pensa, fala, eu sou forte, eu consigo. Eu sou forte, eu consigo.
Repete, estou repetindo, eu sou forte, eu consigo, eu sou forte. Não, eu vou conseguir. Dali a 47 segundos, você libera dopamina. Sabia disso? O cérebro, ele começa, as sinapses vão lá, eu sou forte, forte. O que é forte? Forte é um cara forte, é um cara que tem poder, é um cara que consegue. Para você exercer essa imagem que o seu cérebro acabou de formar, você precisa de dopamina, você precisa de insulina, de glicose, porque você tem que ter força, correr, né? Gente, isso acontece em 47 segundos. Tanto positivo quanto negativo. Você, a partir do momento que você falou aquilo, aí alguém fala assim, ah, que é isso? Pode vir, se eu estiver perto, vai ser isso que eu vou ouvir, tá? Ei, pode parar com isso, tira esse pensamento, você consegue. E aí a coisa vai revertendo. Quando meu filho era pequeno, caía no chão, eu falava assim, ih, pulou, rolou, foi só um pulo, levanta. Ele levantava. Por fim, ele já falava, ih, mamãe, pulou, já ia, pulou, Rômulo pulou. Isso, meu filho, pulou. Por que isso, gente? Porque levantou, tem que cair. Eu tenho que ficar no chão, né? Então, era isso que eu queria. Foi só um pulo, não foi uma queda. Foi só um pulo, apesar que ele tinha realmente caído. Aí eu ia ver se machucou. Por que isso, gente? Porque a gente tem que levar isso para a vida. Hoje em dia, o que ele é lá? Uma pessoa que não fica no chão. Já caiu várias vezes. Mas está lá, está de pé, tá, entendeu? Gente, é força. Palavras fortalecem o nosso espírito, enfraquecem também. Mas a nossa força vem daquilo que nós falamos. Tá? É por isso que precisamos sempre estar muito atentos ao que estamos falando e ao que estamos ouvindo. Porque o que você expõe muito seu ouvido também acaba entrando e virando pensamento. A menos que você cancele. A gente vai aprender isso daqui a pouco. O mau uso dela pode ser comparado à magia negra e pode destruir a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Gente, quando a gente fala em magia negra, isso é um termo, né, antigo. Quando a gente fala nisso, a gente está falando de má intenção. Só que é uma má intenção onde há ritual. E a gente sabe que isso existe. Existem rituais para abençoar e existem rituais para amaldiçoar. A gente sabe que o coração das pessoas é assim. E cada um busca aquilo que quer, né, para si e para o outro. Quando você... Uma magia que é muito comum falar é a inveja. Né? E a inveja é uma intenção. Uma vontade. Né? A inveja, o que ela é? Eu não quero que você tenha o que eu tenho. E eu não tenho porque você tem. Então, eu tenho raiva de você. Olha só que coisa doentia que é. Só que, quando você fala, quando você pronuncia palavras invejosas em relação a uma pessoa, você está criando ali uma energia densa, ali, junto com a força do seu corpo, né? A força das suas palavras, porque tudo aqui tem energia. Então, você começa a formar uma energia densa. Quando as pessoas olham a sua foto nas redes sociais, onde você está bem, feliz, com a sua família, etc., as pessoas podem estar olhando e emanando um tipo de magia que não é bacana. Né? Que é aquela magia do... Nossa, como é que ela consegue? Nossa, ela conseguiu. Nossa, ela fez. Nossa, ele chegou lá. Nossa, como é que ele conseguiu isso? Será que ele conseguiu isso trabalhando? Foi roubando. Né? E a minha mãe, ela falou uma coisa, ela sempre falou isso para mim, e eu rebati. Que isso? A minha mãe sempre falou que as pessoas tinham muito inveja. Eu disse, mãe, quem é que vai ter inveja de mim, mãe? Eu pago aluguel, isso é antigamente, eu pago aluguel, crio meu filho sozinha, sou professora, dou aula em vários lugares para poder sobreviver. Quem é que vai ter inveja?
Ela falou assim. Aí eu ia falar isso morrendo de rir. Ah, mãe. Aí ela falou assim, aí, ó. Você consegue rir de tudo isso que você falou aí, você está rindo. Você está dando uma gargalhada em cima disso. E tem gente que tem muito mais do que você tem e não consegue ter esse riso, não consegue ter essa alegria que você tem. Aí ela falou, minha filha, você sabia que essa sua gargalhada tem gente que gostaria de dar e não consegue? Aí eu falei assim, mãe, a senhora está falando que a senhora é mãe. Ela, não estou falando. Isso tem muitos anos, gente. Meu filho era pequenininho. Só que hoje eu entendo o que ela queria dizer. E é verdade. E é a mais pura verdade. Você se cuidar, você ter a sua família, você ter o seu trabalho, você ter a sua profissão, você sair para passear com os amigos, isso gera uma raiva, uma inveja. E essas pessoas que não conseguem colocar em prática o que você consegue, elas emanam esse tipo de palavra. E várias pessoas ao mesmo tempo, por quê? Porque, por exemplo, nas redes sociais isso é muito comum. Você tem as pessoas na rede social e você começa a observar a vida, né, os resultados, e você começa a amaldiçoar essas pessoas. Infelizmente, tem gente que não... Tem gente que fala assim, fulano só vive feliz, porque fulano só posta felicidade. Pô, posta infelicidade? Né? Fulano só mostra foto de quando ela está toda arrumada. E às vezes é só nisso, né? Às vezes Aí eu acordo de manhã que não acordei hoje, cheia de roupa, de frio danado. Aí eu vou tirar uma foto daquela e vou postar. Para quê? mas só que aí acho que começa nisso, né? Às vezes você tira a foto no local que você vai passear, que a pessoa quer ir, mas nunca foi, ou não tem condição para ir. Ou então você tira a foto além do local, está com uma roupa que ela viu, mas não pôde comprar. É uma coisa momentânea depois. Mas você tá, cara, fulano tá com a blusa que eu queria, no local que eu queria. Eu queria ter uma família assim, constituir, mas não consegui. Aí já começa. Começa. E aí, gente... Às vezes é tudo isso numa coisa só, numa única foto uma única que a pessoa coloca, tem tudo aquilo ali. Aí a pessoa está com a família, a pessoa está no local que o outro gosta, aí está com uma roupa que gosta. Aí é aquela coisa, né? Várias pessoas... Só que é aquilo, gente, quanto mais você disser que você é forte, você é próspero, você é rico, enfim, quanto mais palavras positivas você atribuir a você, mais longe dessas interferências você fica. Tá? Acho que esse que eu falo, acho que esse, igual você falou da sua mãe, acho que o jeito de você não acreditar que as pessoas, acho que isso não deixa te atingir. Não. Minha esposa tem muito isso aí que fala, né? Ela não acredita também. Mas é assim, né? Mas eu faço isso, não tenho nada. Não tem nada assim, né? Para a pessoa invejar, né? Cara, o que eu tenho demais? Mas acho que isso acaba sendo uma defesa. Tu deixa isso te atingir. Não, e assim, como você não ressona com esse tipo de intenção, não tem como você vibrar junto, você não tem como ressonar, entendeu? Agora, é claro que quando você usa a palavra, você neutraliza esse tipo de sentimento. Né? Porque, por exemplo, hoje de manhã eu orei. Né? Então, eu pedi a Deus para que todas essas questões fossem longe de mim. Só aceito, só quero coisas boas. Porque a oração, o que é a oração? Palavra. Conversa. A oração é um bate-papo, né? Então você começa um bate-papo com aquela criatura que você acredita. Não importa quem seja, a gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de conversa com um mentor espiritual. Então o teu mentor está lá. Você está falando com ele. O que você vai estar pedindo para ele? O que você vai estar conversando com ele? O que você vai estar querendo para a sua família, para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus clientes? O que você vai estar querendo para essas pessoas? Coisas boas ou coisas ruins? Né? Então, se você está orando, pedindo coisas boas, adivinha o que está acontecendo? Não é um poder? Por isso que
Eu sou obrigada a citar a Bíblia, porque ela fala isso. É o único livro que eu conheço que fala isso. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Todo dia, toda hora, em pensamento. Como que você vai fazer o sem cessar? Falando. Falando. Ai, meu Deus, tomara que dê certo. Ai, meu Deus, vai dar certo. Ai, meu Deus, eu estou bem. Ai, meu Deus, me leva. Ai, meu Deus, me traz. Ai, meu Deus. Né? Esse é o orar sem cessar. Lógico, para quem crê em Deus, você pode crer em... A gente não está questionando aqui qual é a sua fonte de fé. O que a gente está falando é que quando você traz isso para sua mente, é isso que você vai ter. Por isso que as pessoas prosperam, né? Elas ficam ricas, ficam prósperas, curtem, têm acesso a coisas boas. Por quê? Por que a inveja das outras pessoas não consegue destruir, por exemplo, o que a Xuxa viveu, o que a Gretchen viveu, vivem, né? O que outras pessoas que são prósperas e ricas, né? que viajam, que passeiam, que vivem. Por que as pessoas que estão observando, porque elas estão na mídia, então a gente que está observando, por que as pessoas que estão observando não conseguem detonar essas pessoas? Primeiro porque tem muita gente que também que torce por elas, né? Elas têm os do contra, mas tem os da favor. E elas mesmas também são pessoas que vão à frente. Gente, a palavra é uma força e ela neutraliza a mágica destrutiva das pessoas, tá? Pessoal, eles acabam formando egrégoras também de proteção dele. Claro, claro. É por isso que as igrejas funcionam. Esse é o poder da igreja. Quando você vai a uma igreja e todo mundo para orar por você e por todo mundo que está ali, é um canal energético muito grande. Você tinha uma pessoa orando pela sua saúde. Quando você está na igreja, todo mundo que está ali está orando pela sua saúde. Olha o somatório energético. É uma coisa surreal. Né? A mente é como se fosse um solo fértil, onde continuamente sementes são plantadas. E quem são essas sementes? O que são, né? Então, vamos lá. Sementes são opiniões, conceitos e ideias que vão crescer e frutificar. Tá? Então, esses conceitos, opiniões e ideias, se forem bons, serão boas sementes. Se forem ruins, serão más sementes. Você sabe que no jardim você tem ervas daninhas, você tem pragas, né, que destroem a sua plantação. Isso? Então, você sabe que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Dependendo do tipo de tratamento, que aí a gente tem o sentimento, a intenção, usado para nutrir essas sementes, a plantação poderá ocasionar morte, morte, tá? Das coisas. Então, esse sentimento, essa intenção, é por isso que o invejoso, ele, na verdade, ele não cresce. Né? Ele tem inveja do outro, ele torce pelo mal do outro, mas ele não consegue acender. Por quê? Por causa do sentimento que ele está nutrindo. O sentimento de inveja é um sentimento de baixa vibração, de baixa frequência vibracional. Então, não adianta que não vai liberar serotonina, não vai liberar endorfinas que curam. Não vai. Né? Você vai ter o quê? Mais cortisol, mais adrenalina, mais dopamina. Você vai ter neurotransmissores que vão ser lançados, mas por conta de raiva. Não tem raiva porque fulano tem, não tem lá. O que ela fez para ter aquilo? Já ouvi isso. O que fulano faz para ter aquilo? Foi a mágica. O que você... Já falaram isso para mim. Como é que você fez? Como é que você conseguiu? Às vezes a pessoa, sei lá, se for a mesma profissão que você trabalha no mesmo local, ou seja, tem a mesma condição que você. Mas sabe o que acontece, querido? O que você nasceu para modificar, para transformar, é diferente do que ele nasceu para modificar, o que eu nasci, ela nasceu. O pessoal que está assistindo o vídeo. É diferente.
Cada um está aqui cumprindo um propósito diferente. Você está aqui para atender a uma demanda totalmente diferente da minha. Mas a importância é a mesma. Para nós estarmos aqui, pessoas tiveram que passar aqui antes e construir isso que está aqui. Tem pessoas cuja vida é dedicada à construção de templos, de locais para a gente poder trabalhar. E se não fosse eles, a gente ia estar onde? Lá na rua. Ou eu não ia ter, então eu ia estar na minha casa. Mesma coisa a pessoa que inventou essa tecnologia e por aí vai. Entende? Só que o que acontece com o invejoso? Ele quer o que você está fazendo. E ele acha que você não devia estar fazendo o fato que você está fazendo, está tirando a chance dele. Se eu não existisse, ia ser mais fácil para outra pessoa fazer o que eu faço. Não, não ia. Porque eu nasci para fazer o que eu faço. Entende? É assim que funciona. E feliz da pessoa que descobre isso cedo. Porque tem pessoas que ficam, né, a vida inteira pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, né? Chega no Enem, tem que resolver ali qual é a profissão e tal, muito novinho. Né? Então a pessoa fica, meu Deus, o que é para eu fazer? Mas calma. Eu sempre falo isso para os jovens que começam, calma. Uma hora você vai entender o que é, o que você deve mudar. E entende. Entende. É só relaxar. E aí a gente tem as sementes, né, que são conceitos, ideias, opiniões, regadas por sentimentos, né, que são os tratamentos. Medo, raiva, pessimismo. Você pode ter ótimas ideias, você pode ter gente te dando opinião, te dando força. Só que se você for levado pelo sentimento de pessimismo, você não sabe mudar. O seu resultado vai depender necessariamente de como você trata essas sementes. Quando você chegou para mim, vocês aqui, né, e mais as pessoas que vão ver, quando vocês chegaram para mim, eu falei assim, olha, você vai conseguir fazendo isso, isso, isso. Então, eu dei opiniões, eu dei conceitos e eu dei ideias. Imagina se você tivesse tido medo, se você tivesse sido perseguido. Raiva, eu acredito que você tenha tido, só quando eu falei que você não ia comer mais pão nem tomar mais cerveja. Aí você ficou com raiva. Você falou assim, gente, não acredito que essa mulher vai tirar o meu pão e vai tirar a minha cervejinha. Então você ficou com raiva. Mas o pessimismo, o medo, você modulou. A raiva não modulou, não. Só depois que passou, porque raiva é uma coisa que dá e passa, né? Mas você vê, será que você teria o resultado que você teve hoje? Será que você teria tido esse resultado se você tivesse se deixado levar por aquele tipo de tratamento distante, né? Claro que não, né? Então, essas opiniões que vêm... Gente, opinião, conceito, ideia, através de palavras. E geralmente vem de fora para dentro. São coisas que são passadas para nós acatamos aquilo, tá? Mas acolher é uma escolha. Eu vou acolher aquilo para a minha vida, eu vou usar aquilo na minha vida, eu vou dar continuidade. Porque às vezes a gente tem sim um certo medo, às vezes você está num dia que você está um pouquinho pessimista. Isso acontece, é normal. A questão é que, se for um tratamento, e tratamento implica em quê? Tempo, né? Toda vez que você fala, eu vou fazer um tratamento, a pessoa que recebe essa palavra, poxa, se é tratamento, não é uma coisa instantânea. É uma coisa que vai ter que tomar um remédio, vai ter que fazer uma fisioterapia, né? Isso é um tratamento. Sim, vai ter um processo. Então, se no processo, como um todo, você tiver esse tipo de sentimento, de nutrição, o resultado não vai ser legal. Não vai ser um resultado positivo. Muito pelo contrário. Né? E aí,
Isso aí é uma coisa que a gente já tinha visto também, né? Que com nossas palavras nós podemos bem dizer ou amaldiçoar os outros e a nós mesmos. E assim, que você fala, você atrai. Às vezes você não amaldiçoa o outro. Você não tem esse hábito, você não tem essa intenção com o outro, você não faz isso com o outro. Porém, você está achando assim. Tá? Por isso que esse slide está aqui. Nós aprendemos aqui a fazer o bem, né? na nossa experiência aqui, nós aprendemos a fazer o bem, nós aprendemos a fazer doação, nós aprendemos, né, muitos aqui são prestativos, né? Muitos aqui são solidários, etc, etc. Conosco, não. Então, muito cuidado com as palavras que vão ser colocadas a nosso respeito. Tá? Não tenha medo de parecer soberbo, metido, nada disso. Não existe. A soberba, se alguém disser assim, você está sendo soberbo, não é você, é ela. A crítica é uma projeção da pessoa. Então, se eu critico você, na verdade, essa crítica, isso que eu estou falando, não está em você, está em mim. Entende? Então, a minha crítica nada mais é do que uma autocrítica. Só que eu não sei. Aí eu falo assim, ela é altamente soberba, ela só vive se enaltecendo. Mas não é ela que é soberba, sou eu. Quando eu ouço que ela está se enaltecendo, eu acho que ela não deveria estar fazendo isso, porque isso é uma coisa que está em mim. Na verdade, ela não está se enaltecendo, ela está se formando, ela está se fortalecendo. Então, quando você diz assim, não, eu posso, eu consigo, isso daí eu vou dar um jeito nisso daqui a pouco. Eu consigo sim, não, pode deixar que eu resolvo. Quando você está falando isso, você não está se enaltecendo, você está se posicionando. Porque você poderia falar assim, isso aí eu não consigo não, isso não é para mim não, eu não vou conseguir isso nunca na vida. Lembra que eu sempre venho falando de posicionamento? Posicionamento, gente. Se vocês me acompanham lá no Facebook, vocês estão vendo como eu estou postando coisas exatamente para tirar o foco das pessoas dessa loucura que está aí esses últimos dias. Porque os meus seguidores, eles me seguem por um motivo. Eles não me seguem por causa dos meus belos olhos. Eles me seguem por causa de um motivo. O que eles vão buscar na minha página? Uma leitura, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, e eu recebo esse feedback no privado. Olha, muito obrigada, aquilo que você escreveu me ajudou, aquele texto me ajudou. Eu recebo, por isso que eu coloco. Né? Então, quando você fala, quando você joga, quando você se posiciona numa postura mais alta, mais elevada, tudo bem. É isso aí que você tem que fazer mesmo. Porque quando você se posiciona assim, sabe o que você está dizendo para o universo? Eu estou aqui para contribuir. Eu posso até não conseguir, mas, né? E outra, você atrai os meios. Entende? Quando você se posiciona para fazer uma coisa, você atrai os meios. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já passaram por isso. Vocês já entraram num projeto que vocês não tinham a menor condição de fazer, só que se você, eu vou fazer, deu o primeiro passo. E as coisas foram acontecendo. Isso acontece com todo mundo. Claro que já aconteceu com você. Né? O teu projeto aqui com a gente aqui. Foi isso. Você deu o primeiro passo. Então, você deu o primeiro passo, está vendo as coisas acontecendo. Gente, é um fato. Então, essa coisa do bem dizer a si mesmo é fundamental para que você se eleva, para que você se posicione como uma coisa positiva no meio, no campo. E quando você é bom para você, você automaticamente, imediatamente, instantaneamente, você está sendo bom para o outro. Você pode até não perceber. Isso pode até não chegar no seu ouvido de pronto, mas que você está fazendo um bem para o outro, claro que está.
Porque você só pode cuidar do outro quando você se cuidou. Você só pode ser referência para o outro quando você é referência para você. Entenderam? É simples, mas tem que ser feito. Imagina, então, quando uma família inteira emite opiniões a respeito de alguém ao longo da infância, como é que essa pessoa, como é que essa criança, né, ela vai reagir? Ela vai ser construída a partir daquilo que foi falado. Então, a infância dela inteira, ela escutou que ela era... ela se construiu assim. Tem como desconstruir? Tem. É uma tarefa fácil? Não. Por que não? Fecha um período crítico de 0 a 7 anos e meio, fechou um período crítico ali. Nós passamos por vários períodos críticos, né, no nosso cérebro, na nossa mente. Fechou. É fácil? Não. Mas é possível? É. Vocês não estão conseguindo? Vocês não estão aqui hoje? Por que vocês vieram aqui hoje? Alguma coisa vocês vieram buscar. Está entendendo? Então, a coisa vai modificando. Você mesmo falou hoje no início da aula, né? Nossa, depois da aula da análise, eu senti certas coisas, eu fiz certas modificações, certos padrões, eu consegui identificar algumas coisas. Olha que legal. Está vendo como é que consegue? Consegue. Claro que consegue, tá? Mas a construção é inevitável. A neném com 8 meses, ela já está começando a entender quem é alegrinho, quem é mais sério, né? Com quem ela pode se abrir mais, abrir, dar aquele sorriso. Posso provocar o vovô, já ficar mais quietinha, vou ter que esperar ele rir também. Aí um dia ele vai rir, ele ri também, entendeu? E às 8 meses, ela não sabe nem o que é uma palavra. Mas ela já percebe. Cada um fala, então eu vou falar também. Né? E ela já percebeu que as pessoas interagem, porque quando ela fala, as pessoas dizem, entendeu? Então, tudo isso é comunicação, gente. As palavras já estão começando a fazer sentido para ela. Porque quando está todo mundo em silêncio, ela fala. Né? Porque ela já percebeu que existe... tem uma dinâmica, ela já percebeu. Né? Extremamente inteligente. E a gente nasce assim. Depois é que vai a convivência com os humanos, né, dependendo de quem seja, é que vai atrapalhando tudo. Acreditamos nesse compromisso feito através do acordo e de opiniões aceitas. Então, o que as autoridades falam para você acaba se transformando numa opinião aceita. E esse acordo se meu pai falou, eu tenho que seguir o que meu pai falou. Se a minha mãe falou, eu tenho que seguir. Se a minha avó falou, eu tenho que seguir. Então, eu sou o príncipe da minha avó, eu sou o neném da minha mãe, e eu sou o guerreiro do meu pai. Entendeu? Porque é assim que a gente vai tratando, e eles vão se posicionando, criança, tá? Dessa forma, nossa mente é alterada para melhor ou para pior, claro, dependendo do que é feito, né? Nosso inconsciente sempre irá validar os compromissos. Ou seja, o que é validar? De 0 a 7 anos e meio, você colocou todas as sementinhas lá, e a partir daí, tudo que você atrai para a sua vida é para validar, ou seja, é para provar que você está certo, que aquela crença está certa. Tá? E é esse processo que eu trabalho para desmistificar. Não é fácil, tá? Olha só, esse acordo pode ser quebrado. E o poder da palavra pode ser usado para produzir transformação em tudo. É falando, é repetindo, é de novo, é de novo, é de novo, é de novo, é de novo. Porque lá de 0 a 7 anos ficou fechado. Então, hoje, para você poder transformar, você tem que repetir. Tá? É repetição. Já ouviram falar que a repetição é a mãe da aprendizagem? Então, porque tem que repetir, repetir. Sempre vai vir na sua mente assim, eu sou fraco, eu não consigo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Na verdade, nós somos fortes e nós conseguimos tudo. Tudo, 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 tudo que você vê, tirando a natureza, tudo que você vê na face da Terra foi
um dia, uma invenção da cabeça de alguém, né? Você, alguns anos atrás, jamais poderia imaginar que através de um próximo desse tamanho que cabe no bolso, você conseguiria falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Assistir vídeo, né? Uma ligação. Hoje em dia fazem um experimento que você faz. O experimento que você faz hoje, amanhã, o mundo inteiro está sabendo. Entendeu? Então, gente, isso era inimaginável. É verdade, pagar uma conta. Tudo. Cara, pagar Puxa, no banco. Sempre sai no banco. Sempre você sai do banco. Olha, isso é o seu dinheiro, você já faz, né? Agora o Pix. Você compra de pijama. Você de pijama, deitar na sua cama, você faz compras. Você compra qualquer coisa. Eu comprei curso. Eu já comprei curso, deitada na cama, de baby doll, eu comprando um curso. Para assistir. E já comecei a assistir imediatamente, foi só o tempo do cartão ser aprovado, que foi aprovado quase que instantaneamente. Sabe, então, gente, é possível. É possível. E essas pessoas, quando elas eram pequenininhas, de 0 a 7 anos, as pessoas que inventaram isso aqui, você acha que elas ouviram, quando elas eram pequenas, que elas iam conseguir fazer isso? Não, porque era inimaginável. Tá? Então, o adulto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não importa a sua idade, não importa em que estágio da vida você esteja, você tem plenas condições de transformar a sua mente. E aí eu tenho que estar bem nesse novo, porque tem um versículo lá que fala, Romanos 12:2. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. O que é conformar? Conformar é estar conforme, estar de acordo. Então, para não se conformar. Ou seja, se a coisa não está de acordo com o que você quer, se transforma. Faz diferente. Tem uma coisa que fala, você é a mudança do mundo? Não é? Seja, né? Seja você a mudança que você quer ver. Né? E consegue. A vida que nós levamos, financeira, conjugal, profissional, é diretamente proporcional à qualidade das nossas palavras. Então, palavras, gente, a qualidade das palavras que nós usamos, ela vai, olha que coisa forte, ela vai definir a nossa vida. Então, policia o que você fala. Policia, vigia. O que você está falando? Você está falando que você é próspero? Você está falando que você consegue? Você está falando que as coisas fluem facilmente para a sua vida? Porque é assim, do jeito que você fala, é. Do jeito que você fala, você pensa. E do jeito que você pensa, é. Todo mundo pode estar se ferrando, eu não vou me ferrar. Todo mundo pode estar brigando, eu não vou brigar. Todo mundo está tendo que lutar, eu não vou lutar. Uma coisa que antigamente eu tinha um orgulho, as pessoas falavam, nossa, você é guerreira. Você é guerreira. Hoje em dia, não me chame de guerreira, eu vou repreender na hora. Você vai me chamar de guerreira? Eu não sou guerreira, não. Sou dondoca. Por quê? Olha para uma guerreira. Ela está descabelada, ela não fez a unha, ela não tomou banho, ela não pintou cabelo, ela está sem maquiagem. Porque ela está lutando, uma guerreira, com aquela roupa, aquele pupuna, aquelas coisas. Né? Já pensou uma mulher na guerra? Primeiro que ela vai estar parecendo um homem. O cabelo ela cortou. Não pode nem prender. Já pensou, gente? Ah, não me chama de guerreira, não, que eu vou ficar muito chateada. Ah, mas você é uma guerreira que nem a Mulher Maravilha. Pô, mas a Mulher Maravilha, ela vive toda bonita. Você já viu a Mulher Maravilha sem batom? Ela vai pra guerra, mas com energia. Não é? Energia toda de batom, toda, né? Então, quer me chamar de Mulher Maravilha? Até aceita. Até aceita. Agora, guerreira, poxa. Guerreira não, né? Então, gente, a gente precisa ver quais são os arquétipos, depois a gente vai falar sobre isso no modal, quais são os arquétipos que nós estamos nos identificando. Né? Arquétipos que a gente precisa se identificar, né? Aquela energia positiva, boa, daquilo que a gente quer.
Se você fala que você é um guerreiro, é um lutador, caramba! Mas se você pensar bem no que você está falando de guerreiro, o guerreiro hoje virou sinônimo daquela pessoa que só faz e não vai nunca. Só fica lá lutando naquela guerra aí e as coisas não vão. Ele nunca sai de lá. É. Ele não sai de lá. Não vence as batalhas. Não Não vence. Ele Ele fica na guerra. E eu fico aqui. Fico lá pra guerra. A verdade, acho que não, a palavra, não estou tentando uma palavra que você porque, igual você falou, como é uma coisa, a vida mesmo, que você vai passar por coisas boas, às vezes, saber que aquilo ali é um temporário, acho que é da Sim, palavra, você não, uma você vai fase. passar, né? E acho que às vezes acontece com você, quando está demorando, Isso aí. né? Aí você ser humano é uma coisa, acho que normal, não vê aquela luz no fim, está chegando, não está. Ou então acha que estava chegando e escureceu de novo. É difícil, né? É difícil de você. Não de você ficar falando palavras ruins, né? Às vezes você vai ter o costume de rezar, de orar. Caraca, Mas você está me escutando. Mas é esse caraca aí. É esse caraca. Eu acho que é mais de você chegar e dizer, não, a hora vai chegar, cada um tem o tempo, né? Então. Isso. E entrar no aqui agora. Porque eu já reparei isso. Conforme a gente fica assim, puxa vida, caramba, isso não está chegando todo dia. Poxa, o que você está fazendo? Qual é a energia que você está puxando? Reclamação. Você está reclamando. Entendeu? Quando você cuida do aqui e agora, fala assim, eu não vou me estressar com o futuro, porque meu futuro é brilhante. Daqui a pouco o holofote vai se acendendo no final do túnel, não vai ser uma luz, vai ser um holofote, e isso vai ser maravilhoso. Então eu vou aproveitar o que eu tenho que fazer agora, eu vou fazer o meu melhor agora. E é isso que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu estou dando a minha melhor aula sobre a mágica das palavras. O que eu tenho que resolver depois da aula é depois da aula. Meu aqui agora é esse aqui. Então, é isso que a gente precisa aprender a fazer. Depois eu vou ver o celular, depois eu vou ver mensagem, depois eu vou ver como é que eu vou pagar a conta, depois. Agora, meu aqui agora é esse. Porque o que acontece? Quando você fica preocupado demais, não é que você não vá se preocupar, mas você fica preocupado demais com o futuro, você coloca foco lá, você não prepara ele aqui, porque o futuro é hoje. Simples assim. Hoje é o passado do teu futuro. Como é que você vai ter um futuro sensacional se o teu passado, que é hoje, está largado? Uma forma inconscientemente, que antes de ver aula, de ver tudo que eu venho tentando, eu venho fazendo sempre quando eu chego nesse momento aí de resolver uma luz, no final do túnel, eu começo a fazer faxina em casa. Sempre quando eu vejo que o negócio está assim, vou limpar alguma coisa. Porque não tem nada mais do aqui agora depois da faxina. Por exemplo, às vezes alguma coisa acontece até mesmo assim, do jeito que você para analisar, não está ruim. Mas acho que é do ser humano você querer uma coisa melhor. Aí tu, cara, será que eu quero muita coisa? Né? Não! Né, sabe? Aí tu fica, não é querer, pô, acho que não tá ruim. Mas, eu acho que é mais que você pegar que tu não tá ruim, né? Não, o que eu tô agora não é eu não quero parar aqui, eu quero mais para frente, mas acho que mais do positivo eu penso assim, não tá ruim agora. Caraca, não tá ruim, então aguenta mais um pouco aí mesmo. Então, olha do jeito nessas coisas. Vamos pegar esse exemplo que ele deu. Não está ruim. A gente, no início da aula, trabalhou com não. O que é o não? Não é nada. Não é nada. Você, quando eu falo não vem nada na sua mente. Não é uma palavra totalmente sem significado. Ela só tem significado depois que você coloca coisas do lado. Então, não suba, não caia, não grite, né? Aí sim tem um significado. Mas se você falar só não, o cérebro vai ficar esperando pelo que vem depois. Então, quando você fala não está ruim, o que o cérebro faz com o não? Ele tira.
Não, para ele não tem significado. O que sobrou? Está ruim. Tá? Então, o não está ruim, apesar de você achar que é uma coisa positiva, não é. É uma coisa mega negativa, porque ruim é uma palavra negativa. Então, o que você tem que dizer? Está bom. Está bom. Está melhorando. Está melhorando. Está bom. Pode ficar melhor? Óbvio. Vai ficar melhor? Vai. Entendeu? Mas a palavra ruim precisa ser retirada do nosso dia a dia para se definir as coisas. Por que isso? Por causa dessa característica do nosso cérebro de pegar as palavras negativas e dar uma ênfase maior. Porque lá atrás, quando nós éramos pré-históricos, nós nos acostumamos que as coisas estavam erradas. Nós vivíamos no máximo 30 anos, era a vida, né? A expectativa de vida de um homem primitivo era 30 anos. Né? Nós corríamos o risco de sermos pegos por predadores. Nós não comíamos, a coisa era muito difícil. Quando não era um bicho, um animal, era um guerreiro de uma outra tribo rival. Então, a nossa vida naquela época era uma vida muito sofrida, muito difícil. Então, o nosso cérebro se acostumou, tudo vai dar errado. Então, até hoje ele é assim. Por isso que o público, né, adora desgraça, adora problema. É por isso que desgraça vende. A mídia vende muito produto a partir de desgraça. Porque nós temos essa tendência. Então, o ruim, tudo aquilo que você usa, frases, né, advérbios, né, adjetivos de conotação negativa, o nosso cérebro gruda nela. Então, o que você precisa fazer? Tá bom, mas pode melhorar. Entende? Tá bom? Igual a Lady Kate fazia, lembra? Tá bom? Ela, bom, tá bom. Né? Então, tá bom. Entende? Porque quando você fala que tá bom, você muda a sua expectativa, a sua esperança, muda. Tá bom, então o cortisol abaixa a frequência. Tá bom, mas pode melhorar? Pode. Como que pode melhorar? A palavra sempre é o como. Mas por que não? É como. Como que pode melhorar? Eu posso melhorar fazendo isso, fazendo aquilo. Minha vida financeira tá boa? Tá. Pode melhorar? Pode. Como? E aí o teu cérebro vai te dando ideias para melhorar a tua vida financeira. Entendeu? Isso vem da PNL, gente. Isso é uma aula à parte. Mas, assim, é a forma como você se comunica com você, a princípio, que faz essas modificações. O teu futuro é outro futuro. A tua vida financeira, conjugal, profissional, sentimental, religiosa, espiritual, muda. Tá? Acadêmica. A única maneira de desconstruir esse compromisso é fazer outro compromisso baseado na verdade. Que verdade? A verdade que você quer. Núria, mas eu ainda não estou com essa prosperidade toda. Não interessa. Você vai dizer que está e vai melhorar. Entendeu? Sabe aquela coisa, estou ciente e vou continuar? Eu estou ciente que eu sou próspera e vou continuar. E vou melhorar. Estou melhorando é melhor. Quando você fala que está melhorando, gente, é sensacional. A pessoa que teve acamado, como é que você está? Eu estou melhorando, cada dia estou melhor. Eu estou melhor a cada dia. Essa frase é perfeita. Eu estou melhorando cada dia mais. Eu estou emagrecendo naturalmente, eu estou queimando gordura. Quando você fala, eu estou queimando gordura anormal, nossa, é o melhor dos mundos. Porque o seu cérebro retém isso. Eu estou queimando gordura normal. Eu estou queimando gordura normal. O que ele vai fazer? Queimar a gordura normal. Tá? É assim que funciona. A miséria não gosta de estar sozinha, né, gente? Então, você tem uma pessoa que está naquele vitimismo e tal. Ele vai te puxar ali. Então, conforme você vai mudando a sua verdade, escolhendo a sua verdade,
Você não se junta à miséria. Tá? Agora, é claro, não queira, estou falando sério aqui, não queira tirar ninguém da miséria. Não queira. Quem tem que querer sair é ela. Se ela te pedir ajuda, você vai chegar para ela e vai dizer assim, olha, eu vou te ajudar até esse ponto aqui, daqui você vai sozinho. Tá bom? Isso não é ser mal, isso não é ser perverso, isso é ser justo. Porque cada um vai ter a medida do que pensa. Show? Entenderam? É assim que funciona. Porque se você for puxar uma pessoa da miséria, você vai para ela. É igual a areia movediça. Ela te puxa junto. Tá? E se você não quer, não quer. Ah, mas aí ela não vai gostar de mim. Mas outras pessoas vão gostar. Tá? É simples assim, tá, gente? Não importa quem seja essa pessoa. Por isso, existe a invenção de mentiras, olha só. Tá vendo? Porque você cria a sua verdade, né? Para enfraquecer e minar os planos alheios, porque algumas pessoas não querem ficar para baixo sozinhas. A gente acabou de falar aqui, tá? Se eu estou para baixo, tu vai ficar também. Se a inflação está ruim para mim, vai estar ruim para você também. Se eu não consigo, você não consegue também. Cada um é um, tá? As autocríticas equivocadas são muito poderosas para destruir nossos sonhos. É a forma como você lida com você. É como que você se trata, tá? Jamais permita que a sua mente seja um terreno fértil para crescer emoções destrutivas. É aquela coisa do autoelogio, da autoanálise para cima. Não deixa ninguém te puxar para baixo. Não deixa ninguém dizer que você não vai conseguir. Seja criterioso com a escolha das palavras que usa, se quiser ser feliz e bem-sucedido. Não tem outro jeito. Tá? Palavras. E outra coisa, a gente tem o hábito, né? Falar palavras é hábito. Então, você tem o hábito de fazer uma determinada coisa, de falar uma determinada frase frequentemente. Falou? Desfala. Você tem 40, lembra disso? Você tem 47 segundos para mudar. Então, se você, eu estou fraco. Não, fraco não, eu estou forte. Estou forte, estou forte, estou forte. Uma outra coisa, quando alguém ou você falar ou pensar uma coisa negativa, você vai fazer esse gesto. Um braço assim, né, em forma de faca, e a outra mão em forma de mesa. E você vai bater a faca na mesa. Cancela, cancela, cancela. 3 vezes. O seu cérebro ele tem que ver que você está cancelando aquilo que foi falado. Porque a gente sabe que quando a gente faz esse movimento, a gente está cancelando uma ideia, a gente está cancelando alguma coisa. É um cancelamento. Se você vê alguém falando assim, ó, é para parar, é para cortar, não é isso? Isso é uma linguagem do corpo, isso é uma linguagem universal. Então, quando alguém fala assim, ó, ou você mesmo, diz, ai, cara, não vou conseguir. Cancela, cancela, cancela. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu estou fazendo, eu estou melhorando, eu consigo começar de novo, eu consigo recomeçar, tá? E aí você vai, tá? Tem como cancelar. E aí eu trouxe para gente uma análise crítica sobre os sabotadores que nos impedem dos autoelogios, né? E aí a gente tem vários deles, né? O vítima, que não consegue se elogiar nunca, né? O hipervigilante, porque quando ele fala das pessoas, ele está fazendo projeção. O prestativo, que depende do reconhecimento das pessoas. O hiperracional, que tudo tem que fazer sentido, né? Então, elogio para ele, nem pensar. O perfeccionista, esse, então... Né? É perfeitinho, não tá, ele não merece. O esquivo também, que não quer conflito, não quer se aborrecer, então ele deixa para lá. O controlador, que também tem dificuldade de prestar atenção em si. O hiperrealizador, esses são aqueles que não prestam atenção em si. O foco dele está no externo, né? O inquieto também, foco no externo. E o crítico... Ou seja, todos eles. Todos eles, exatamente. Tá? Por isso
que nós temos uma dificuldade muito grande de realizar coisas para nós, porque nós temos dificuldade do autoelogio. E essa dificuldade do autoelogio, ela vem da infância, vem das críticas, vem do pai crítico, entendeu? Que às vezes muitos de nós convivemos com o pai crítico dos nossos pais, que também conviveram com o pai crítico. A gente não está botando culpa em ninguém, pelo amor de Deus, tá? Você só dá aquilo que você recebe, tá bom? Fique bem claro isso. E aí, no seu caso, quais são, né, qual ou quais são os autossabotadores que, no seu caso, atrapalham o autoelogio, né? A sua capacidade de olhar para você com um olhar mais acolhedor, com um olhar mais, né, positivo, positivo, que às vezes você não tem. Você elogia uma pessoa, mas você não faz elogio a você. Né? Você não se posiciona assim. Então, isso aí, esse slide é mais para você realmente fazer uma reflexão, tá, sobre isso. E eu sempre trago para a gente, né, as 5 fases da mudança no sentido do autorreconhecimento. Né? Então, como mudar para se reconhecer como uma pessoa que merece, uma pessoa que pode, que é capaz, que tem condições. O que você precisa fazer em você? Quais são as palavras que você precisa mudar, né? Passar a usar, para que você consiga aceitar, o nosso objetivo aqui é a aceitação, aceitar que você consegue mudar sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida sentimental, né? Sua vida financeira. Quais são as modificações que você tem que fazer no seu perfil, na sua autoimagem? Quais são as palavras? Qual o diálogo interno que você precisa ter a partir de agora para que você consiga melhorar os seus resultados? E tendo em consideração a roda da vida. Né? Então, é para reflexão mesmo. Tá? E aí eu trouxe para vocês a ferramenta. Né? Essa ferramenta vocês vão fazer em casa, tá? Eu vou explicar já como é que ela vai funcionar. Vocês veem que tem aí, eu deixei aqui no nosso vídeo exatamente para que vocês consigam fazer. Só de assistir o vídeo vocês já vão conseguir fazer. Tá? Ler, na verdade, ler todo dia seria um exercício muito bom, tá? Todo dia você passar aí uns minutos lendo essas frases, tá? Logicamente vai ter que parar o vídeo para poder ler as frases, tá? Tirar o som e parar o vídeo. Aqui vocês têm todas essas frases. Eu vou mandar para os grupos, para quem não está assistindo aqui agora no presencial. E o plano de ação é o seguinte. Vocês vão fazer um áudio no celular, repetindo todas as afirmações da ferramenta. Tá? Então, obviamente, a ferramenta tem... Vocês vão fazer modificações aí nessas frases, né? Eles vão adaptar, né? Tem algumas frases aí que não tem a ver com a vida de vocês, porque vocês ainda não têm filhos, não têm netos, não têm nora, não têm genro, mas não importa. Vocês vão adaptar para vocês. Ah, Núria, mas eu não quero fazer todas essas 111 frases. Tá bom, então faça menos. Mas tem aí um repertório enorme de afirmações que vão ajudar você a modular a sua forma de pensar a seu respeito, que é o mais importante. Depois que você fizer o áudio, você vai fazer o áudio no celular, tá? Você vai ouvir com o fone de ouvido todos os dias, principalmente quando você acorda e antes de ir dormir. Você vai ouvir a sua própria voz afirmando essas coisas, tá? Isso faz um efeito sensacional no seu consciente. Então, é uma forma de você transformar, de você ajudar o seu inconsciente a validar aquilo que você quer. Isso aqui é um exercício que vai transformar as suas verdades.
você vai escolher as suas verdades. Lembra que eu falei? Tem um slide que fala sobre escolha de verdade. Então, tá aqui. Você vai escolher qual é a verdade que você quer. Olha aqui, ó. Eu persigo meus sonhos com facilidade. Ó. Eu falo aos outros como eu me sinto. Eu sou uma vencedora. Eu tenho valor. Eu sou merecedora. Então, são essas frases que você vai falar para você. E você vai colocar aí no seu fone de ouvido e você vai ouvir. Principalmente de manhã e à noite. Porém, você pode ouvir a qualquer hora do dia. Vai no seu celular, tá? É só colocar o fone de ouvido e escutando. Tá? Isso aí nada mais é do que uma modulação da sua verdade. Tá bom? E agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Porque foi bom ter vindo a sessão hoje. Eu gostaria muito que vocês deixassem suas opiniões aí no grupo para a gente poder continuar discutindo sobre isso.